Olá, bestes! Hoje o vídeo é um tapa na cara do jornalismo porco. O Garoceiro levou o tapa com força. Quem bateu? Um romancista. E não foi com palavras bonitas, foi com uma bela sentença penal. Para entender o caso do autor, So Jae-won, fica aqui nesse vídeo. So Jae é um romancista, mas também é um cidadão, um ser humano e recentemente vítima. Ele ficou conhecido por se infiltrar em bares para escrever obras sobre o desejo humano, inclusive num drama de 2022. Nada disso era segredo. Vários veículos noticiaram isso como parte da sua pesquisa de campo. Mas aí entra a desonestidade do Garoceiro. E essa desonestidade, como sempre, tem fundo político. E você vai entender o motivo no decorrer do vídeo. O canal do Gaseon, o Garoceiro, pegou uma matéria de 2015 da Korean Economic TV e distorceu. O título original era So Jae-won era um profissional 10, revela sua vida cheia de eventos. Mas o Garoceiro transformou isso em uma acusação barata, que o Soo teria trabalhado como host de bar, usando termos pejorativos e maliciosos. Inclusive falou da aparência do romancista. E começou aí a grande campanha de difamação do Garoceiro contra o coitado do romancista. E foi bem cruel. Agora você deve estar se perguntando por que diabos o Garoceiro invocou com o coitado de um romancista. Pois bem, por quê? Porque o romancista, em 2024, o So Jae, ele declarou apoio público ao impeachment do Won-soo. E logo depois disso começaram os ataques coordenados. Livros comprados direto da editora, danificados e devolvidos em massa, a pura sabotagem. Parece que só faz o mal esse cara é podre. Quem não entendeu ainda que o Garoceiro não presta e defende esse cara, sinceramente, para mim é tão podre quanto. Olha o que esse sujeito vem fazendo. Ele já tem sangue nas mãos. Ele fez isso com um romancista. Só quem é escritor sabe o quanto que é difícil lançar um livro, escrever um livro. Quem é artista sabe a dor que esse romancista sentiu na pele. So Jae já havia sofrido diversas perseguições por defender a comunidade LGBTQIA+, dentro da Coreia do Sul. Isso é algo realmente à frente do tempo para a Coreia do Sul. E depois agora passou a sofrer perseguição por parte do Garoceiro por questões políticas. Então, quem defende o Garoceiro depois disso tudo, honestamente, está defendendo destruição do ato mais humano que existe, a criação. O So Jae é um artista, um escritor, um romancista, um cara que vive de transformar a dor, desejo, contradições humanas em palavras. Isso não é luxo de vagabundo, é arte, é trabalho, é alma exposta de uma forma linda. E o que o Garoceiro fez? Pegou essa alma, distorceu, ridicularizou, vendeu como lixo reciclado. Não teve coragem de ler, de interpretar, nem sequer de saber sobre a proposta do artista. Preferiu a versão barata, transformando o artista em host de bar. Trabalhava como entretenimento, mudou de carreira, com isso como se isso fosse algo sujo. O que ele faz, o que o Garoceiro faz é sujo. Como se um artista merecesse desconfiança só por escrever sobre o que ele viu. Como se o artista merecesse perseguição só por seu posicionamento político. Ninguém merece isso. Isso não é jornalismo, isso é terrorismo psicológico com microfone. E pior, é ver muita gente aplaudindo essa pataquada. Quem defende Garoceiro está dizendo que é aceitável destruir a reputação de alguém só porque não gostou da opinião política dele. Está dizendo que a arte é válida só se for inofensiva e não política. Que um escritor só pode existir se não incomodar os outros. A sabotagem contra o So Jae não foi só um ataque pessoal, foi um ataque à liberdade artística. Um ataque à dignidade do trabalho criativo e à própria ideia da verdade. Ele teve livros destruídos, reputação questionada, foi humilhado publicamente por fazer o que artistas fazem, observar, criar e se posicionar. E mesmo assim, So Jae, mesmo destruído pela máquina de fake news, ele foi à justiça e venceu. E ainda assim ele diz, mesmo que eu estivesse errado, ele deveria ter noticiado de forma imparcial.
Sodier é um retrato do artista que, mesmo ferido, ainda quer justiça, não vingança. Isso deveria calar qualquer um que defende um canalzinho desse que vive de moer pessoas para alimentar cliques. Garoceiro não é a voz do povo, é a faca que corta a garganta de quem ousa pensar. E se você acha que isso é drama de famoso, então talvez você nunca tenha tentado criar algo honesto no mundo que lucra com a sua destruição, mas lucra mais com a sua destruição do que com seu sucesso. E eu fico muito feliz que o Sodier não abaixou a cabeça, não ficou calado. Ele processou o responsável pela fake news, o Garoceiro, e venceu na primeira vara criminal da Coreia, que condenou o réu com base na Lei de Promoção da Utilização de Informações e Proteção de Informações, apenas 5 milhões de wons. E se não pagar, é cadeia. A sentença original de 31 de maio de 2024, confirmada em segunda instância em 22 de maio de 2025, e eu estou com a alma lavada. E eu, sinceramente, achei ainda pouco o valor pelo estrago que ele fez. Sodier publicou em seu Instagram a sentença e o seu posicionamento. Apesar de ser uma pena relativamente baixa, realmente baixa, o valor, na minha opinião, é muito baixo, 5 milhões de wons não é nada perto do que ele faz. Por exemplo, se ele não pagar, ele fica detido só 50 dias. É muito pouco pelo que ele faz, pouco demais. Porém, é importante porque senão abre precedente, porque na Coreia as decisões penais não criam precedentes vinculantes, mas influencia fortemente em casos similares, especialmente no contexto de fake news potencializada por política, assim como foi esse caso. E esse caso pode servir como referência para autores, artistas e cidadãos comuns que sofram com difamação em canais sensacionalistas como esse. E qual a diferença entre crítica e difamação? Crítica é opinião. Difamação é afirmar algo como um fato, sem comprovação e com o potencial de causar dano à reputação de alguém, que é exatamente o que o saco de lixo, sabonete usado de motel, faz. Ou seja, o Garoceiro ele ultrapassou todos os limites, como sempre, ao distorcer os fatos noticiados, ao associar o Sodier a atividades ilegais sem prova, ao apontar como verdade algo que era apenas uma suposição, e o resultado ele chegou. Uma condenação criminal por difamação online, e eu acho é muito pouco. E eu espero que venha muito mais. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva para ajudar meu canal a crescer. Se você acha também que esse jornalista deve pagar por todos os seus crimes, deixa aqui nos comentários.